Fala, meus amigos, beleza? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre por que a pedagogia Paulo Freire incomoda a ala conservadora. Gente, infelizmente tem muitas pessoas hoje que lutam, falam besteiras a respeito de Paulo Freire e nunca leram um livro sequer dele. Um livro dele. Entendeu? Um dos livros que eu mais gosto, que eu recomendo, é A Educação como Prática de Liberdade. Tem a Pedagogia do Oprimido também, que é muito boa. Entendeu? São excelentes, eu tenho esses dois dele. A Educação na Cidade, que é uma entrevista também. São livros excelentes do Paulo Freire. Tá bom? E também tem o Pedagogia da Autonomia. Eu usei também esse para fazer meu TCC. Em vários trabalhos na faculdade também eu usei esse livro. Mas vamos lá, gente. Eu vou tentar ser mais rápido, porque é um pouquinho extenso aqui. Olha só, o que é a pedagogia Paulo Freire e por que ela incomoda a ala conservadora? Paulo Freire primeiro lê o mundo para depois ler a palavra, diz a professora Tagélia de Souza Albuquerque, integrante da Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco e sócia formadora do Centro Paulo Freire. Albuquerque defende que não podemos falar apenas em um método, mas sim em uma pedagogia Paulo Freire. Isso porque os ensinamentos e o legado do educador vão bem além de uma fórmula de alfabetização e podem servir de reflexão até mesmo durante a pandemia. O debate em torno do tema é perene, mas ganha os holofotes de tempos em tempos. Seja quando o governo federal coloca o projeto da escola sem partido em pauta, seja no carnaval do sambódromo do AMB, onde a Águia de Ouro desfilou sob um samba enredo que citava o patrono da educação brasileira. No próximo ano, devemos ouvir falar ainda mais dele, já que em setembro de 2021 será comemorado seu centenário. Mas em que exatamente consiste essa pedagogia e por que ela é alvo de disputa? Quem foi Paulo Freire? Nascido em 19 de setembro de 1921, no Recife, Pernambuco, estudou Direito na universidade que hoje conhecemos como UFPE. E, no entanto, nunca exerceu a profissão, no caso, no direito, né? Freire se dedicou à pedagogia e à filosofia desde cedo, e no fim da década de 1940 já era diretor do setor de Educação e Cultura do SESI, Serviço Social da Indústria. Além de dirigir o Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, trabalhava com analfabetos em situação de pobreza, realidade que conhecia desde criança, quando se mudou com sua família para Jaboatão dos Guararapes, ao sul de Recife, com a crise do café de 1929. Ele que tinha tido uma infância de classe média até então, vai entender o que é fome, o que é pobreza, qual a dificuldade que uma criança tem ao chegar à escola, em ser alimentada, não ter as condições necessárias. Relata Albuquerque, somando experiência de vida e estudo e trabalho com pessoas de baixa renda que não sabiam ler nem escrever. Freire desenvolve um método de alfabetização que leva em conta a vivência e o contexto do aluno. Certo? Toda vez que vejo um tweet bolsonarista dizendo que o método Paulo Freire levou a educação do Brasil a ser uma das piores do mundo, sinto vontade de abrir uma cadeira branca de metal, instalar uma cerveja e falar: você tem 30 minutos para me explicar o que é o método Paulo Freire. Não sabe. Não sabe. Esse pessoal não sabe. Nunca pisaram numa faculdade, gente. A maioria deles. Nunca leram um livro dele. Eu até tenho um vídeo no meu canal falando sobre o Gentili, quando foi abrir a boca para falar de Paulo Freire, passou vergonha, porque nunca leu nada dele. Ouve falar. Esse é o problema. Isso aqui foi um tweet aqui de uma pessoa que eu li que está aqui no meio da matéria. Vamos lá. O método. Em 1963, Paulo Freire colocou em prática sua primeira grande experiência do ensino da língua portuguesa, a partir de uma nova metodologia. Em 45 dias, ensinou 300 alunos a ler e escrever na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. O método consiste nas seguintes etapas, que pressupõe sempre uma troca entre professor e aluno. Ensina-se com e não para, ressalta Albuquerque.
investigação, entender o universo vocabular do aluno, é você entrar no mundo da pessoa. Não adianta você falar com a pessoa de um tema, usar uma linguagem muito técnica, que a pessoa não vai entender. E aí eu quero abrir espaço aqui para meus amigos livres pensadores. Cuidado ao passar algo muito técnico. Explique dentro da linguagem do que o seu receptor está ouvindo. Procure entender o seu público. Claro que a internet fica mais difícil, mas procure adaptar a linguagem da pessoa. Continuando aqui. Tematização. Compreensão dos significados sociais dos temas e palavras. Problematização. Provocação para que o aluno esteja em constante questionamento e crítica do mundo. O educador ou a educadora começa o contato com os alunos de maneira informal para entender seu universo e ensinar a língua escrita a partir de um vocabulário já conhecido. Inicialmente são selecionadas por volta de 20 palavras, que servem como base para o ensino das sílabas e, posteriormente, o enriquecimento do vocabulário. Um exemplo clássico é o da palavra tijolo. Pelo método, o aluno aprenderia a dividi-la em sílabas da seguinte maneira: tateti, totu, aí tem frisado ali o ti, já, jeji, joju e lá, leli, lolu. Ao ler as sílabas escritas, um aluno teria identificado sozinho uma nova combinação. Aí tá assim, tateti, totu, já, e vai falando, né? Quem conta essa história é Alípio Casale, coordenador do programa de pós-graduação em educação da PUC São Paulo, onde trabalhou ao lado de Paulo Freire até a morte do educador em 1997. Aspecto social. Fator essencial da pedagogia de Paulo Freire é a associação desse aprendizado técnico a discussões sobre o significado social das palavras apresentadas. A palavra liberdade, dependendo das mãos de quem a tem, é utilizada. Vou repetir. A palavra liberdade, dependendo das mãos de quem a tem, é utilizada num sentido ou em outro. Exemplifica a professora da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Casale ressalta que o método em si era voltado apenas para os adultos, pessoas que já tinham experiência de vida e, portanto, poderiam fazer essas reflexões sobre suas condições. O processo de alfabetização tem que realizar a função política da apropriação da própria vida, história e experiência. Agora a pessoa vai dispor do manejo da linguagem para compreender seu próprio mundo, dali para trás, a sua situação presente e projetar um futuro no qual ele seja livre, descreve Casale. Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade. Face às explicações discursivas do professor, espécies de respostas a perguntas que não foram feitas. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora, e não apassivada, enquanto falam ou enquanto ouvem. O que importa é que o professor e aluno se assumam epistemologicamente curiosos. E interessante é que as perguntas, elas vão o quê? É uma relação de diálogo, uma relação de troca, não onde um professor sabe tudo e passa e despeja conhecimento na vida do aluno. Por quê? Ele coloca o aluno como autor da sua própria vida, passa a entender a sua vida através do quê? Através daquilo que é ensinado e começa agora a refletir a sua vida. Isso aí irrita muita gente. Isso tira aquela educação tradicional, onde a pessoa só decora e depois esquece tudo. Continuando, o legado. A metodologia em si é apenas um dos aspectos da pedagogia Paulo Freire, ressalta Casale. Ao longo do tempo, estudos em neurociência e linguísticas foram capazes de desenvolver novos métodos de alfabetização, superando assim a silabação aplicada por Freire. Tecnicamente falando, essa metodologia de alfabetização está superada, embora ainda funcione. Se alguém aplicar, vai funcionar, mas há outros recursos mais avançados, diz o professor da PUC. Isso não significa que a pedagogia de Freire esteja superada. A questão central do trabalho do educador não era criar
um novo recurso instrumental de acesso à leitura e à escrita. Mais do que isso, era relacionar esse processo com a conscientização. Preste atenção nessa palavra. Mais do que isso, era relacionar esse processo com a conscientização, explica Casale. Portanto, independentemente do método, as ideias de Paulo Freire seguem sendo aplicadas na educação, mesmo que sua metodologia não faça parte dos currículos. Certo? Dizendo que é uma metodologia Paulo Freire nos currículos das escolas, isso é balela, não existe. Infelizmente não tem mais. O que ele estimula é o que? A conscientização. Isso era a base dele. Muito bem, que é o que a questão central do trabalho do Paulo Freire é a conscientização. Era isso. Política. Por englobar o contexto social e provocar questionamentos, a pedagogia de Freire é inerentemente política. A educação é um ato político e a política é um ato educativo, avalia a pesquisadora da UFPE sobre o trabalho do educador. Qual é a educação que a escola vai desenvolver, vai se comprometer? É uma educação que castra, conteudista, verbalista, que burocratiza a mente, que domestifica crianças e adolescentes? Ou uma educação relacional que garante que o jovem se reconheça como sujeito participando da sua história, do seu mundo? O viés anticonservador faz com que a crítica a Freire venha principalmente de grupos mais à direita. Há uma disputa política muito pesada para desqualificá-lo. A questão da validade da metodologia é muito usada nesse sentido, para anulá-lo no vigor político que sua proposta tem, avalia Casale. Programa Nacional de Alfabetização, PNA. Em janeiro de 1964, o então Ministério da Educação e Cultura insistiu um programa para coordenar os movimentos de educação de base e alfabetização de adultos e adolescentes, que vinham se multiplicando em todo o país desde 1961. Relata o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, que a ideia era alfabetizar inicialmente quase 2 milhões de adultos, correspondendo a quase 9% da população analfabeta da época, quando isso ainda era um impeditivo para votar. Nessa época, quem era analfabeto não podia votar. Em março, Paulo Freire foi nomeado para coordenar o projeto, já que havia criado o método de alfabetização usado no programa. No mês seguinte, o PNA, que é o Plano Nacional de Alfabetização, foi extinto pela ditadura militar, que foi o caos no Brasil. A pior porcaria que existe foi essa droga de ditadura, que atrapalhou a educação, gente. Freire foi preso por 70 dias e depois ficou exilado até 1980. Nos anos de exílio, Freire ficou conhecido pelo mundo, tornando-se inclusive professor da Universidade de Harvard. Uma de suas obras mais conhecidas, Pedagogia do Oprimido, foi finalizada no Chile em 1968, publicada nos Estados Unidos em 1970 e no Brasil apenas em 1974. Segundo um estudo de 2016, o livro é a terceira obra acadêmica mais citada em trabalhos de ciências humanas no mundo. Entre outras menções internacionais, ele tem ao menos 35 títulos de doutor honoris causa em universidades pelo mundo, da Finlândia à África do Sul. Há quem diga que Paulo Freire é o mais reconhecido lá fora do que no Brasil. Aqui, ele é considerado o patrono da educação brasileira desde 2012, quando foi sancionada a Lei 12.612. Após o exílio, foi professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e da PUC São Paulo, além de se filiar ao PT e atuar no partido e na prefeitura de São Paulo até o início da década de 1990. Freire na pandemia. Com aulas online e condições sociais deterioradas, o que diria Paulo Freire da educação durante a pandemia do novo coronavírus? Educadores já têm debatido isso, tanto aqui quanto internacionalmente. A pandemia está escancarando vários problemas, assim como várias possibilidades de solução, avalia Casale.
No escancaramento da pobreza e da desigualdade, a pandemia recoloca o contexto de Paulo Freire. Esse é o lugar de onde ele se tornou presente. O uso das tecnologias na educação também era um ponto abordado pelo educador, que as defendia, mas sempre levantava a questão do acesso a elas e da lógica de mercado. Se elas estivessem ali para democratizar o acesso à educação, são bem-vindas. No entanto, pela visão dele, não poderiam estar a serviço de aumentar uma demanda mercadológica de consumo. Paulo Freire vive, diz Casale. Ele é mais do que um centenário. Paulo Freire é imortal. A gente olha para as figuras que ficam na história e Paulo Freire veio para ficar. Bom, uma das perguntas que foi feita aqui, o que muitos querem hoje? Uma ala conservadora, uma educação que castre, que burocratize ou uma que conscientize? Paulo Freire trabalhava com conscientização. Isso as pessoas não entendem. Isso as pessoas não entendem. No caso, quem não estuda. Por que ele incomoda tanta aula conservadora, gente? Por quê? Porque tira a pessoa daquele estado de receber, do estado de uma educação estática, que a educação ela não é estática, ela é dinâmica. E coloca a pessoa que coloca professores e alunos numa situação onde há uma troca de saberes. E onde o quê? Onde se use o meio social do aluno para você poder ensinar a ele. Porque senão vai ficar aquela coisa, as pessoas ensinarem, falarem nas escolas e muitos não vão entender o que está sendo falado. Por quê? Porque não conseguem atingir a linguagem daquele aluno, que precisa sim ser alcançado onde ele está. Onde ele está, para poder você levá-lo ao conhecimento. Lembrando que o professor, nesse contexto, ele é um mediador. Não é aquele que vai ser o transferidor. Tanto que Paulo Freire falava muito sobre isso, sobre a educação bancária. Você pegar o conhecimento e transferir para outro. Não. Jamais. Então, gente, vou deixar na descrição. Leia não somente essa matéria que eu vou deixar, mas leia os livros de Paulo Freire. Eu já li, muito bom. Então, para ler de novo. Você quer aprender? Leia os livros dele. Você pode não concordar, mas fale com propriedade. Cuidado com o que ando apresentando e com o que ando falando de Paulo Freire. Não vou falar muita coisa não, porque a leitura já foi extensa e quero que vocês reflitam aí. Entendam por que o nosso país está vivendo uma péssima educação. Não é por culpa de Paulo Freire não, porque se dependesse dele, meu filho, muita coisa aqui seria muito melhor, seria mudado. E quando ele iniciou o Plano Nacional de Alfabetização e aqueles canalhas dos militares tomaram o poder e impediram colocar a porcaria do Mobral, sabe o que aconteceu? Piorou a educação. Piorou. Eles consideravam que alfabetizado era aquele que sabia assinar seu nome. Gente, não vou nem entrar nesse assunto não, porque vai render muito mais. Então, quero que vocês reflitam. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Tá bom? Então, até a próxima. Sucesso e tchau, tchau.